Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma edição do nosso podcast aqui no canal Ilumine. Lembrando que nós gostaríamos de compartilhar com você, né, algumas experiências, algo que nós também temos buscado através de conhecimento, através de cursos e tem feito a diferença nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui, né, para fazer também essa contribuição diante daquilo que nós temos vivido, que temos a certeza que pode também fazer a diferença na sua vida. E hoje eu gostaria de falar sobre crescimento, sobre o que pode nos ajudar, nos auxiliar no nosso crescimento. Crescimento profissional, crescimento em todas as áreas da vida. Crescimento na nossa área profissional, material, familiar, social. Nós vivemos numa sociedade ao qual nós desenvolvemos, né, e somos cobrados por muitas coisas. Mas nós temos que entender que nós é que fazemos as coisas acontecerem. Nós não podemos culpar ninguém. As escolhas e as decisões e a vida que nós temos, elas são baseadas, a vida que nós temos, ela é baseada nas nossas escolhas. Então nós decidimos, se nós estamos aqui hoje nesse nível, vivendo nesse patamar, vivendo o que nós estamos vivendo, foi através das nossas escolhas. Nós permitimos e nós escolhemos. E às vezes, né, a maioria das pessoas, elas deixam a vida levar. Eu escuto muito isso. Eu deixo a vida me levar, né, o caminho vai me mostrando para onde eu tenho que seguir, enquanto na verdade você não está sendo o protagonista da sua vida. Você está deixando as coisas, as decisões alheias muitas vezes, as escolhas de outras pessoas, levar você para um caminho que não é o seu. Então, diante disso, né, eu passei por essa fase da minha vida. Hoje eu tenho a plena consciência que eu me posicionei, eu descobri, né, a minha verdadeira identidade, e isso é muito importante para que a gente possa saber aonde nós queremos chegar, aonde nós podemos chegar. E para isso acontecer, para esse crescimento acontecer nas nossas vidas, o primeiro passo que nós devemos dar é aprender que nós temos que ser solucionadores de problemas. Você não consegue crescer, não consegue subir um degrau se você não ser um solucionador. Quanto mais problemas nós queremos resolver, mais nós iremos crescer. Tem aquele ditado que ele é muito verdadeiro, né? Quanto mais problemas nós temos, mais virão. Isso é fato. Mas quanto mais nós resolvermos, mais nós vamos aprender a resolver também. E quanto mais problemas nós resolvermos, mais nós vamos crescer. Então busque por isso. Busque ser esse solucionador de problemas. Não fuja deles. Porque é como se nós tivéssemos, vamos dar um exemplo, é como se nós estivéssemos fazendo treinamento para fazer a carteira de motorista. Nós estamos treinando, mas nós temos que fazer uma prova. A prova é o problema, é o maior desafio. E se nós não irmos lá e fazermos a prova, a gente não vai passar. A gente não vai conseguir avançar, a gente não vai conseguir ter a nossa carteira de motorista. E é isso, gente, nós precisamos querer resolver os problemas. Porque quando a gente se torna esse solucionador, a gente cresce, a gente evolui, a gente pula de nível. E vai mudando, a nossa mentalidade ela também vai mudando. Então coloque isso dentro da sua mente. Eu vou resolver os problemas. Todos os problemas que aparecerem para você, resolva já. Não procrastine, não deixe para amanhã. Talvez alguns problemas sendo maiores você precise de um tempo para pensar, para ter paz, para resolver, né? Para entender que você precisa acertar, não pode errar. Mas tem muitas coisas que nós podemos resolver rápido. Então, seja essa pessoa que resolve rápido todos os desafios que chegam na sua mão. Esse é um dos segredos para a gente crescer, né? E como que a gente pode solucionar os nossos problemas e mudar de nível? Como fazer isso? Porque, naturalmente falando, nós, humanamente falando, a tendência é a gente se esconder, se bloquear, pensar que não é com a gente, né? Aquela coisa assim, mas não sou eu que tenho que resolver isso. Não depende só de mim. Então, mas depende. Então, você tem consciência que depende uma parte de você. Sim, mas não depende só de mim, então vou deixar o outro resolver primeiro. E assim a gente vai levando, e vai levando. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que nós precisamos ser especialistas
em resolver problemas. Seja um especialista em solução. Aí você vai crescer, né? Crie metodologias para você tomar essas decisões. Eu tenho alguns métodos que eu uso para tomar alguma decisão. Por exemplo, eu preciso estar em paz. O que é estar em paz? Eu busco através da oração, através do entendimento, através de todo o conhecimento que eu tenho buscado. Essa é a minha metodologia, são esses passos. É a busca pelo conhecimento, então essa sabedoria que vai nos dar uma direção, a paz que vai me dar ao tomar essa decisão, dizer sim ou não, e essa forma de oração. Eu sempre procuro muito, né, orar, ter essa conexão com Deus, ter essa conexão, esse relacionamento com o Pai, para que Ele me dê essa paz, para que eu possa então tomar a decisão através da sabedoria que muitas vezes vem através da palavra, para ter essa certeza de que eu estou solucionando da maneira assertiva um problema que está chegando nas minhas mãos. Então, coloque a sua vida em ordem em relação a isso. Crie uma metodologia para resolver os problemas e você vai ver o quanto vai se tornar leve ser esse solucionador. Vai se tornar fácil, vai se tornar tranquilo. E através disso, gente, a gente vai descobrindo o caminho que a gente tem que seguir. Através dessas escolhas com sabedoria, na questão da solução dos problemas, a gente vai determinando o caminho que a gente está caminhando. E a gente vai se descobrindo, vai fortalecendo a nossa identidade e vai descobrindo que a gente está caminhando da maneira correta e avançando conforme a gente tem que avançar para o crescimento que a gente gostaria. Então, nós precisamos entender. Primeiro tem que entrar na nossa mente, né, que nós precisamos solucionar tudo que vier até nós. Se chegou um desafio, solucione o quanto antes. Crie essa metodologia para você resolver. E você vai dar um passo além, né? Abra a mente para fechar os buracos da alma. Nós somos feridos, nós somos humanos e nós trazemos conosco uma história, nós trazemos conosco uma cultura, ensinamentos, quedas, frustrações, momentos mal resolvidos, dores, frustrações, muitas frustrações. Mas nós precisamos curar esses buracos na alma. Como que a gente faz isso? Abrindo a nossa mente. Nós não conseguimos curar as nossas emoções se nós nos mantivermos no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas, conversando sobre os mesmos assuntos, não procurando algo novo. E aí tem essa fase, né? Tem essa barreira. Eu entendo isso, eu quero abrir a minha mente, eu quero buscar o novo, tanto que se você está aqui é porque você aceita algo novo, né? Talvez você nunca tinha parado para pensar sobre isso. Então é algo novo para você. Agora você aceitou isso. Daqui para frente você vai ter que começar a praticar isso. É outro passo importante, né? A gente abre a mente, aceita o novo, recebe o novo, se confronta, vê que precisa da mudança e agora vem a parte principal, que é a prática. Então, nós precisamos, gente, primeiro passo diante de tudo isso é nos permitir ser ajudado. Porque muitas vezes nós precisamos de ajuda, mas nós não admitimos isso. Nós até ouvimos, vamos pedir um conselho para alguém que a gente sabe que já ultrapassou uma barreira, já cresceu, já deu um passo a mais do que nós. Nós vamos lá, pedimos um conselho, a pessoa nos dá o conselho. Esse conselho vem contra aquilo que nós entendemos como verdade, que são as verdades que nós temos na nossa mente, que vieram através das nossas culturas, das nossas experiências, das nossas dores. Isso vai contra e a gente até aceita num primeiro momento, mas depois a gente não pratica, a gente não quer fazer. Então, na verdade, a gente não quer ser ajudado. Então, primeiro passo, permita-se ser ajudado. Permita-se pedir ajuda. Isso é um entendimento já da sua mente, né? Esse entendimento de pedir auxílio, gente, ele é tremendo e é ele que vai te levar além. Aí você vai começar a solucionar os problemas, a ser um grande solucionador, né? Então, a gente precisa de uma sabedoria para praticar o conhecimento que nós temos recebido.
E existem 2 tipos de sabedoria, né? A sabedoria que é humana, que vem através desse conhecimento que nós buscamos, e existe a sabedoria divina, que vem através do conhecimento, da busca, de um relacionamento profundo com Deus. Né? Nós estarmos diante de uma ligação divina. Eu não falo aqui de religião, independente de religião, mas você consegue entender que existe um Deus que criou todas as coisas, que nos criou a sua imagem e semelhança e que deu a vida do seu Filho numa cruz para que nós vivêssemos uma vida em abundância. E o que é abundância? É ter muito mais do que aquilo que nós necessitamos. Jesus deixou bem claro que não é necessidade, não é sobre necessidade. Não é só sobre isso, gente. Senão, é muito raso isso. Nós precisamos nos aprofundar mais e entender que o que Ele quer é que nós tenhamos uma vida plena. E para termos uma vida plena, nós precisamos de recursos, nós precisamos de estabilidade emocional, nós precisamos de uma vida social equilibrada, né? Uma vida social com sabedoria. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Porque eu não sei você, mas eu conheço muitas pessoas que viveram uma vida toda querendo alcançar metas materiais. Quando chega lá nos seus 60, 70 anos, que elas poderiam desfrutar de tudo que elas conquistaram, elas adoecem. E elas não conseguem desfrutar de uma forma sadia, feliz, alegre. Por que acontece isso, gente? Porque na maioria das vezes a nossa vida, nós priorizamos alguma coisa e esquecemos que tudo está ligado. E aí a gente desequilibra e tende a pender para um lado e a deixar a desejar no outro. E eu creio que não é isso, não é sobre isso que o nosso propósito de vida está baseado na Terra. Mas para isso, né, a gente precisa entender algumas coisas. E estar aberto a receber o novo, gente, a entender que nós precisamos de ajuda, a receber essa ajuda, a praticar essa ajuda, esse é o primeiro passo para a gente caminhar nesse crescimento e nesse equilíbrio total da vida. Aí, diante de tudo isso, você vai conseguir refletir na sua vida o que mais nesse momento você precisa ajustar para poder continuar a crescer ou para poder até deixar de estar estagnado para começar a crescer. Não sei em que nível você está, né, de crescimento profissional, vamos dar um exemplo, ou crescimento material ou familiar. Eu não sei qual é o nível que você está. Você sabe. Se você parar para se analisar, você sabe em qual nível você está. Mas você também sabe que pode ir além. Mas para isso precisa seguir alguns passos. Então, tudo que a gente precisa entender é que nós somos solucionadores de problemas, que nós precisamos estar abertos, a nossa mente precisa estar aberta para curar esses buracos na nossa alma, que são as feridas, para a gente poder ir além, pedir ajuda para isso, estar aberto a receber essa ajuda e praticar tudo isso, né? Então, tem algumas coisas que podem nos ajudar também a seguir em frente. Porque uma das coisas, gente, que eu aprendi, que eu tive que aprender para poder crescer, foi aprender a dizer não. O não, ele foi libertador na minha vida. O crescimento, ele não está ligado ao agradar pessoas, ao dizer sim o tempo todo para tudo. E eu era uma pessoa assim, eu tinha muito medo de decepcionar, de desagradar, de não ser uma pessoa querida por todos. Isso era o meu antigo eu. Por quê? Porque eu me comparava com outras pessoas e vivia dentro dessa realidade. Então eu tive que aprender a dizer não. E como é difícil para aquela pessoa que está sempre dizendo sim, que está sempre querendo agradar, dizer não. Mas aí você precisa aprender a dizer isso, a falar essa palavra, olha, hoje eu não posso, isso eu não consigo. Porque tem uma diferença entre ser bom e querido e virar bobo. Porque às vezes a gente vira bobo por dizer sim para tudo. Será que você ainda está nesse nível de querer agradar todo mundo, dizer sim para tudo, tá tudo bem?
Não, gente, a gente precisa reconhecer que em muitos momentos da nossa vida, não, isso aqui não está bom. E eu preciso acabar com isso. Eu preciso dizer um não, um basta para esse momento da minha vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu passei. Tinha uma época em que eu escutava muitas músicas. E essas músicas, elas eram músicas de sucesso que todo mundo escutava. Então, eu entrava no meu carro, eu, minha filha, minha família ou alguns amigos, e eu botava as músicas que todo mundo escutava. Só que em algum momento eu parei para prestar bem atenção nas letras dessas músicas e eu vi que eu não concordava com aquilo. Ah, mas o ritmo é bom, tá todo mundo ouvindo, todo mundo gosta. Aí eu pensei comigo um dia, não, mas só um pouquinho. Entra no meu carro, vai comigo para algum lugar, eu preciso tomar essa posição, eu tive que ter esse posicionamento e eu não vou mais ouvir isso. E quem quiser andar comigo vai ter que ouvir o que eu ouço. E aí eu mudei a minha escolha, né? Eu disse não para mim mesma, gente. Tem várias passagens na Bíblia que fala sobre uma guerra com os nossos inimigos. Durante muito tempo eu pensei que essa guerra contra os nossos inimigos eram contra pessoas que não concordavam com a nossa vida, que eram nossos inimigos. Gente, eu descobri que os nossos maiores inimigos estão dentro de nós. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas verdades criadas. Não é a verdade absoluta, é uma verdade criada pela nossa mente, diante de tudo que a gente viveu. E esses inimigos fazem com que a gente não desfrute do melhor que nós podemos desfrutar nessa terra. Então, quando a palavra de Deus talvez diga, você ouça alguém falar sobre isso, mas é um inimigo pode estar dentro de você, assim como ele estava dentro de mim através das minhas emoções. Aquelas músicas fortaleciam sentimentos e emoções que me afastavam da sabedoria. Ou seja, toda vez que eu tomava uma decisão, eu tomava por emoção. E aí eu tomava uma decisão errada. Porque decisões tomadas em cima de emoções, olha, 99% de chance de dar errado. As nossas decisões precisam ser tomadas em cima de conhecimento e de sabedoria, não em cima de emoções. E as músicas têm um poder muito grande sobre isso, elas mexem com as nossas emoções. Então eu tive que dizer não. Eu tive que tomar uma atitude drástica contra os inimigos que estavam dentro de mim e tive que dizer não para aquelas pessoas que entravam dentro do meu carro e pessoas que eu amo muito, gente. Às vezes os próprios familiares entravam dentro do meu carro e perguntavam assim, mas que música é essa? Porque ia totalmente contra aquilo que eu ouvia antes. Mas eu aprendi a dizer, olha só, essas são as músicas que eu gosto, que eu quero ouvir, que me fazem bem. Aí muitas vezes eu estava ouvindo e alguém lá desligava o rádio. Tudo bem também, não tem problema, não preciso obrigar ninguém a ouvir o que eu gosto, eu vou ouvir num outro momento. Mas não tem outra opção, é essa. A opção é essa. Se não quiser ouvir, então a gente desliga e fica sem ouvir. Isso é só um exemplo para a gente entender que muitas vezes, gente, nós temos que dizer não. Dizer não para os nossos filhos. Dizer não para a gente mesmo. Né? As mulheres, principalmente. Nós, como mulheres, nós somos muito consumistas, nós somos vaidosas. E nós, às vezes, exageramos um pouco nas compras, né? Nos cuidados, nos gastos. Nós precisamos dizer não para nós mesmos. Não, agora não. Agora não é o momento. Agora não há necessidade. Eu tenho uma outra prioridade. Dizer não, gente, é a importância do não. O não é libertador. Então, aprenda. Gente, outra coisa, a gente precisa simplificar para avançar. Quantas vezes nós criamos uma mega história, uma tempestade num copinho de água? Simplifique para avançar. Resolva as questões. Gente, se errar, errou. Eu tomei uma atitude errada. Ok, agora não vou mais tomar essa atitude. Mas vamos lá, adiante. Não fique parado, se lamentando em cima de um erro. Continue, simplifique para avançar. Tudo que você puder simplificar, você vai avançar muito mais rápido. Então, cuidado para não ficar preso demais a problemas que talvez você ache que são grandes e não são grandes. Sabe, ontem ainda estava comentando sobre isso na minha casa.
Uma pessoa me ligou com uma dificuldade de conseguir uma carona para se deslocar para algum lugar. E a pessoa estava tão nervosa, aquilo estava corroendo ela por dentro. Claro que era importante para ela, eu entendo isso. Mas, gente, quantas vezes esses problemas são tão pequenos? E olha só, mas essa pessoa teve sabedoria, ela pediu auxílio. Ela, ainda além de eu perceber assim, nossa, mas é um problema tão pequeno, mas para ela é um problema grande. Só que aí é que tá, às vezes a gente não simplifica o problema e a gente fica achando que aquele pequeno problema é um grande problema. Aí eu fico pensando que para Deus, muitas vezes, gente, os nossos problemas são tão pequenos, mas a gente está tão focado neles que a gente mesmo poderia resolver e a gente não resolve. E aí eu fico pensando assim, nossa, Deus deve olhar para a minha vida e pensar, a minha filha podia estar muito melhor se ela estivesse resolvendo esses pequenos problemas com mais facilidade, com simplificação. Mas a gente não, a gente quer fazer do nosso problema um mega problema. E a gente sofre muito mais e demora muito mais para crescer. Então, o foco de hoje é crescimento. O que você precisa fazer para crescer? Ser um solucionador de problemas. Estar aberto, a sua mente aberta para receber o novo, para curar os buracos da alma. Estar disposto a pedir ajuda. Ser humilde. Seja humilde para pedir ajuda. É um ato de humildade. E a humildade, gente, nos leva além. Muito além. As pessoas arrogantes, soberbas, que não aceitam conselhos, não aceitam ajuda, não aceitam informações, não aceitam conhecimento, elas não vão crescer. Elas vão permanecer estáticas. Porque elas vão continuar fazendo sempre do mesmo jeito. Né? Então, seja humilde, peça ajuda. Tenha entendimento que você pode ser ajudado. Simplifique para avançar mais rápido. Simplifique e aprenda a dizer não. Isso são alguns pontos que nós trouxemos hoje para você entender que isso tudo vai fazer você crescer, vai fazer você mudar de nível. Quando eu falo mudar de nível, não é nível material, gente, não é só dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Porque quando você cresce, quando a sua mente cresce, quando você evolui, quando você muda de nível aqui dentro e aqui, é muito natural que portas se abram. É muito natural. É natural que por onde você for, você vai estar com uma mentalidade tão aberta que você vai abrir, as pessoas vão abrir portas para você. Porque você é humilde para receber o novo, porque você está solucionando problemas, porque você está simplificando os desafios. Porque você aprendeu a dizer não, você é sincero, você é justo, você é honesto, consigo mesmo, com os outros. Então é isso que vai levar você para uma mudança de nível. Nível de mentalidade. Vai equilibrar mais as suas emoções, vai levar você adiante e muitas portas irão se abrir. Então a consequência disso tudo é o dinheiro. São as portas materiais que vão se abrir. Se você estiver disposto a isso. Se isso não for prioridade para você, pelo menos você vai ter o conhecimento para poder alcançar a outras pessoas. Você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então, é sobre isso, é sobre nível de mentalidade, é sobre entendimento, é sobre conhecimento, é sobre sabedoria. Essa palavra que nos leva além. E isso que nós falamos é como adquirir também a sabedoria. Isso nos leva à sabedoria. Então, agora, você sabe, você ouviu isso. Você sabe, você entendeu. Agora você não é mais um ignorante, né? Porque a pessoa ignorante é aquela que não tem conhecimento. Agora você tem conhecimento. Agora vai ficar um X aqui para você aplicar. Então não adianta você saber e não aplicar. Não adianta nada. É pior, gente. É um peso que você carrega. Você ter o entendimento, ter a sabedoria, ter o conhecimento, mas não aplicar. Eu falo isso com propriedade porque eu já vivi isso. Eu passei 6 anos da minha vida recebendo conhecimento, recebendo sabedoria e eu não conseguia aplicar. Por que eu não conseguia aplicar? Porque eu me tornei uma pessoa obesa de informações. Eu carregava e não aplicava. Porque, gente, ser obeso de informações não é só que você sabe e tem que transmitir. Não, ser obeso de informações é quando você sabe e não pratica. Você só se alimenta, mas não está praticando. É que nem o corpo físico, você se alimenta muito bem, come muito bem, mas não faz exercícios. Então você vai ficar obeso. Não é só sobre transmitir aquilo que você sabe, mas é também sobre praticar aquilo que você aprendeu.
Então, daqui para frente agora é com você, né? Assim como é comigo também, é um desafio para mim. É tão desafiador para mim quanto para você praticar aquilo que a gente tem recebido em forma de conhecimento. Mas, gente, a prática, que muitas vezes vai contra aquilo que nós acreditamos, as nossas verdades, ela nos leva a um resultado diferente e a um resultado melhor. Vai tudo da sua escolha. Então, escolha crescer, escolha se desenvolver, escolha desenvolver esses métodos para a gente avançar cada vez mais, tá bem? Eu volto no próximo episódio trazendo com certeza mais conteúdo sobre isso, né? Também quero falar muito sobre o autoconhecimento, quero falar sobre a autorresponsabilidade, sobre a sabotagem. Nós temos os nossos autossabotadores, né? Porque às vezes a gente não está conseguindo praticar porque estamos sendo sabotados pelas nossas próprias verdades que estão impregnadas na nossa mente. Quero trazer algo sobre isso também. Então, se você aproveitou esse material, curte, compartilhe, salve, né, para você poder ouvir mais vezes, gente. Né? Porque de tudo que eu falei, a ciência comprova que a gente só consegue absorver 10%. Então, quanto mais você ouvir, mais você vai conseguir gravar na sua mente. E mais você vai conseguir também aplicar depois. Tá bom? Até o nosso próximo podcast.